Olá, Gabriela, boa noite. Para transformá-lo em bolo sem glúten, basta modificar o equivalente em termos de gramas da farinha tradicional? Por exemplo, 300 gramas de mix de farinhas na mesma quantidade total? Você está querendo dizer para substituir a farinha de trigo pelo mix de farinha sem glúten, certo? Se for isso, depende do mix. No mix que tem aqui no canal do YouTube, você consegue substituir na mesma proporção. Então, se você tiver 300 gramas de farinha de trigo em uma receita, você consegue substituir por 300 gramas de farinha pelo nosso mix de farinhas. Porém, talvez você precise modificar um pouquinho a quantidade de líquidos da sua preparação, porque as farinhas sem glúten, elas absorvem os líquidos de maneiras diferentes. E o mix que tem no canal, ele não tem, eu acho que se for para bolo, né, que você disse, sim, não tem farinha integral, se eu não me engano. Talvez tenha farinha de trigo sarraceno. De qualquer maneira, você tem que observar o ponto de hidratação das massas em geral, feitas sem glúten, porque nós temos pontos de hidratação diferentes a depender do mix utilizado, né? Você já deve saber disso. Então, se nós temos um mix predominantemente com farinhas brancas, farinhas refinadas, nós precisaremos de uma quantidade menor de líquidos. Já se nós utilizamos uma farinha de trigo sarraceno, uma farinha de grão de bico, uma farinha de aveia, nós vamos precisar de uma quantidade maior de líquidos nessa receita, porque se nós deixarmos essa receita mais seca, ela pode dar um resultado final bem ressecado. Então, você pode utilizar o mix que está no canal do YouTube, somente preste atenção na hidratação da sua massa, tá? Não pode deixá-la muito consistente, porque o seu resultado final pode ficar seco, tá? Também não pode ser muito líquido, então é importante você testar para que você conheça esse ponto de hidratação e não perca receitas, né? Não perca ingredientes. Então, dá uma olhadinha nos vídeos que tem disponíveis no meu canal do YouTube para você conhecer um pouco da hidratação das massas. Teste em casa, isso é muito importante também. Teste o mix em casa, coloque pontos de hidratações diferentes para que você consiga chegar no ponto de hidratação ideal para o seu tipo de receita, tá? Porque eu não sei qual é a receita que você vai utilizar. Então, a depender do seu objetivo com a receita, você vai precisar de uma quantidade maior ou de menor de líquidos, tá? Assim como dependendo do seu mix, tá? É importante testar sempre.